que é o que interessa, que é o conteúdo. Deixa eu só colocar aí meu rosto aparecendo aí nesse slide, né? Pronto, agora já melhorou, né? Então, vamos para o que interessa, que é o conteúdo. Eu separei, senhores, essa aula, né, em 9 tópicos. Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, Lei 6.677, tá, de 1994, e trouxe as disposições preliminares, do provimento e vacância, dos direitos, vantagens e benefícios, dos benefícios, do regime disciplinar, do processo administrativo disciplinar, da contratação temporária de excepcional interesse público, das disposições gerais e das disposições finais e transitórias. Professor, essa lei tem quantos artigos? Né? Mais de 200, senhores, tá? Então, eu quis trazer aqui para vocês, né, um compilado daquilo que eu julgo ser muito importante para o conteúdo dos senhores, que possa cair e que venha cair, você já tem aí o domínio, tá? Reforçando, professor, o senhor está dando uma aula aqui dos conteúdos mais importantes, correto, tá? Até porque, se eu fosse listar aqui os 240 artigos, ficaria muito cansativo, perdão. Vocês já vão perceber que vai ser uma aula um tanto cansativa, porque é literalidade, tá? Mas, se tiver em dúvida, recorre à lei, né? Faz aquele, como a gente chama, aquele gabarito mesmo, dá uma lida geral na lei, para poder maximizar, já que nós temos tempo aí até a prova, visto que ainda não saiu edital, só bisus, né? Banca, organizador e etc. Então já vai se adiantando, tranquilo? Bora lá, vamos falar um pouquinho aí sobre a lei, né? Voltar aí com o rostinho, pronto. Então, disposições preliminares, senhores, tá? Como o nome já diz, é aquilo que está disposto de forma inicial, né? De forma preliminar. Então nós temos lá no artigo 1º, esta lei institui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, da Bahia, óbvio, de qualquer dos poderes, suas autarquias e as fundações públicas, porque está voltada para o Estatuto dos Servidores Públicos, né? O nome já diz, Estatuto, e só menciona as entidades previstas nos órgãos e autarquias e fundações. Por que não menciona a sociedade de economia mista, nem empresa pública? Porque já não são pessoas jurídicas de direito público, são pessoas jurídicas de direito privado. Diferente dessas que estão listadas, que são pessoas jurídicas de direito público. Logo, são regidos por estatuto. Logo, nós seremos também estatutários, né, quando vocês passarem no concurso e forem aprovados. Tá? Artigo 2. Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Correto. Então, só é um servidor público aquele que é investido de forma legal num concurso público, através de provas e títulos, concurso e etc. Tranquilo? Artigo 3. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, com as características essenciais de criação por lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres públicos, para provimento em caráter permanente ou temporário. Então, a lei quis trazer aqui, de certa forma, conceitos, tá? O servidor público é uma pessoa que precisa ser legalmente investida e o cargo público são os conjuntos de atribuições a qual aquele servidor público estará cometido ao ingressar na administração pública, seja ele em caráter permanente, provas e títulos, ou através de caráter temporário, que pode ser através de um REDA, né, que é o Regime Especial de Direito Administrativo, ou cargo em comissão, livre nomeação, livre exoneração, e por aí vai. Tranquilo? Vamos seguindo. Ainda sobre as disposições preliminares, nós temos lá no artigo 5º, para efeitos desta lei, ela também trouxe algumas coisas, que são conceitos, tá? Referência. O que é uma referência para a lei? É a posição estabelecida para o ocupante do cargo dentro da respectiva classe, de acordo com o critério de antiguidade. Professor, então o senhor está me dizendo que existe antiguidade, né, em relação aos servidores civis? Existem, senhores. Se existir faixa para promoção dentro, né, da administração pública, tem que existir um critério de antiguidade. Visto que, vamos supor que você é um assistente do TJ. O assistente do TJ ele tem 10 faixas salariais, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até formar 10 anos. Então, necessariamente eu preciso saber em qual referência você vai estar dentro das faixas, de acordo com a sua antiguidade. Eu já tenho mais de 10 anos, então sua faixa é a 10, óbvio, né? Se você só tem um ano, sua faixa é a 1 e por aí vai. Então a referência basicamente é critérios de antiguidade, né? É a sua posição através dos critérios de antiguidade.
A classe é a posição hierarquizada. Exemplo, ó, na Polícia Militar nós temos o posto de capitão, pode se assemelhar a uma classe aqui. Se você estiver na classe 5, pode-se dizer que você é mais antigo do que quem está na classe 4, ou quem está na classe 3, na classe 2 e 1 e sucessivamente. Então a classe é a posição na hierarquia, né, dentro daquela classificação. Categoria funcional é o agrupamento de cargos classificados segundo o grau de conhecimento ou de habilidades, né? Eu passei para ser policial penal, tranquilo. Eu passei, você tem sua categoria funcional lá de policial penal. Eu passei para ser auxiliar do TJ. Eu passei para ser assistente. Então, existe sim uma categoria funcional, que é questões organizacionais da administração pública. A lei está trazendo isso aqui. Grupo ocupacional é o conjunto de cargos identificados pela similaridade de área de conhecimento. Eu passei para auxiliar administrativo, existe o assistente administrativo, existe o analista administrativo. São grupos iguais, porém com categorias funcionais diferentes. Tranquilo? Carreira, na linha 5, é a linha estabelecida para a evolução do cargo, para o cargo de igual nomenclatura e na mesma categoria funcional, de acordo com o merecimento e antiguidade do servidor. Então, quando você está lá há 10 anos dentro da instituição a qual você passa no concurso, né, você já tem uma carreira, porque é a evolução que você tem dentro daquele cargo. Se eu só tenho 5 anos, tá, e estou na classe 5, eu já tenho uma carreira, porque eu já passei pelo meu estágio probatório, né, já estou ali evoluindo dentro da instituição. Então a carreira é o tempo que você passa evoluindo com ascensões dentro da sua investidura, dentro do seu concurso. Estrutura de cargos, tá? É o conjunto de cargos ordenados segundo os diversos grupos ocupacionais, categorias funcionais correspondentes. Então, quando a gente fala de categoria funcional, que é o agrupamento de classificações, né? Eu passei para assistente, ali é minha categoria funcional, sou assistente. Já grupo ocupacional, assistente, auxiliar, analista, todos desempenham o mesmo serviço administrativo, mas são grupos ocupacionais iguais, mas categorias diferentes. Já a estrutura de cargos não, senhores. A estrutura de cargos é, se eu sou ali um cargo de chefia, se eu sou um cargo de direção, um cargo de assessoramento. Por quê? Esses 3 cargos que eu acabei de falar aqui são os passíveis de nomeação e exoneração, tá? Então a estrutura de cargos vai dizer se você exerce ali um cargo de chefia, direção, assessoramento, tranquilo? E lotação é o número de cargos de categoria funcional atribuídos a cada unidade da administração pública, das autarquias e das fundações. Determinado presídio, por exemplo, tá, tem uma lotação de 100 policiais penais. Existe somente 100 policiais penais lá? 100 policiais penais? Pode ser que sim, possa ser que não, esteja em déficit, então tem cargos vagos para serem ocupados, ou possa ser que tenham a mais, ou seja, existem excedentes ali, né? A lotação já é superior a que esteja dentro do quadro funcional. Tranquilo? Vamos seguindo. Aí agora a gente sai das disposições preliminares e entra aqui no provimento e da vacância. Senhores, é o assunto que, se eu fosse, né, estudar para esse concurso, falar assim, eu preciso de um conteúdo aqui para eu focar, porque possivelmente vai vir uma questão sobre isso, é agora, tá? Provimento e vacância. E o que são provimentos e vacâncias? São requisitos básicos para ingressos no serviço público. O artigo 8º listou, trouxe aí 6 incisos. Nacionalidade brasileira ou equiparada. Professor, então se o cara for um estrangeiro, ele não faz concurso público aqui para essa área? Pelo que está previsto no artigo 8º, não. Tá? A Constituição também previu que somente para concursos de estrangeiro voltado à questão de educação. Professor, mas o equiparado, língua portuguesa, a própria Constituição fala sobre isso. Então, se o português, né, tá vindo aqui após um ano de reciprocidade, né, com o país português ou língua portuguesa, nós temos aí também essa equiparação. Então, existe a possibilidade do estrangeiro ingressar. Ponto 2. O gozo dos direitos políticos. Beleza, né? Sufrágio universal, poder votar, capacidade ativa, poder ser votado, capacidade passiva e ativa. 3. Quitação com as obrigações militares e eleitorais, né? Para os homens militares, obrigatoriamente o alistamento militar.
Para as mulheres, eleitorais. Para o homem, ambos, tá? Tanto militar como eleitoral. Ah, não votei em 3 eleições, meu título está suspenso. O que implica nisso? Você pode não ingressar no concurso público por não estar quite com as obrigações eleitorais, tá? Inciso 4. O nível de escolaridade exigido para os exercícios dos cargos. Fiz um concurso para nível superior, tem um nível médio. Tem um nível de escolaridade exigido? Não, tá? Mas se eu fiz um concurso para nível médio e tem um nível superior, eu posso sim adentrar esse concurso, visto que eu já passei pelo ensino médio. É óbvio, tá? Ponto 5. A idade mínima de 18 anos. Então, para entrar no serviço público, segundo a lei, né, da Bahia, do Estatuto dos Civis da Bahia, é de 18 anos. Então, eu tenho 18 anos, entro no concurso. Boa saúde física e mental, que também vai ser atestado por meio de exames médicos. Professor, eu não vi aí, né, nesse estatuto, a questão do TAF. Eu não estou vendo aí essa questão de TAF. Diferentemente de concursos militares, né, Polícia Civil, que têm seu estatuto próprio, a Polícia Penal da Bahia ainda não tem um estatuto próprio, especificamente. Então, nós estamos estudando aqui o Estatuto dos Civis, visto, né, que ainda não há uma regulamentação. Mas, obviamente, haverá sim TAF, tá, senhores? Porque você tem que adentrar o serviço policial em condições físicas, motoras, mentais, em condições. Até porque o Estado não quer ter prejuízo com você, ele quer você em boas condições. Ah, mas lá dentro eu fiquei doente, aí já é outra situação, mas você entrou bem, beleza? Parágrafo 2º. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever no concurso público para provimento de cargos cujas suas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que apresentam, sendo-lhe reservadas até 5% das vagas oferecidas no concurso, desde que a fração obtida deste cálculo seja superior a 5 décimos. O que é isso, senhores? Então, existe aqui na lei da Bahia, né, do Estatuto Civis da Bahia, a previsão de vagas para pessoas portadoras de deficiência. Professor, mas a área policial tem capacidade, abarca pessoas com deficiências? Não posso dizer o que ele vai fazer ou deixar de fazer, tá? Pernambuco, recentemente, no concurso da Polícia Militar, tanto da Polícia Militar para soldado como para o CFO, né, bombeiro e Polícia Militar, eles previam, e assim foi feito, vagas para pessoas com deficiências. Deficiência é essa que limitasse seu serviço operacional, mas que ela possa ser utilizada no serviço administrativo, por exemplo. Tá? Então, houve, né, essa questão da isonomia em relação ao concurso, mas dentro da sua limitação. É o que está aqui também no parágrafo 2º. Tranquilo? Vamos lá. Artigo 9. Ainda do provimento da vacância. Tá? O provimento dos cargos públicos e a movimentação dos servidores far-se-ão por autoridade competente de cada poder, do dirigente superior de autarquia ou fundação pública. O que é isso, senhores? Quando a gente fala de provimento, é você prover, tá, vagas. E essa movimentação dos servidores também será feita pela autoridade competente de cada poder, legislativo, executivo, judiciário, tá? Ou dirigente superior da autarquia ou da fundação. Então, são formas de provimento que eu preciso dizer para os senhores, são formas da gente prover as vagas, tá, dos cargos públicos. Aí eu tenho nomeação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. São 5, tá? Pensa comigo. A banca vai olhar lá o estatuto e vai dizer assim, ó, o artigo 10 tem 5 assertivas aqui, tá? Tem 5 possibilidades. Eu vou alterar alguma coisinha aqui, pego isso aqui, copio, colo, jogo na prova. Quero o conceito de cada uma. Ou digo qual não está dentro da questão dos provimentos. Você tem que ter isso em mente, senhores, tá? Nomeação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. São duas letras iniciando diferente, que é o NA, R3 ao quadrado. Se quiser fazer um mnemônico, tá? NA, R3 ao quadrado, não, ao cubo, perdão, né? Porque são 3 R's. Reversão, reintegração, recondução. Por que tem que prestar atenção nessas palavrinhas? Porque existem outras palavras que podem causar dúvida na hora de responder uma questão. Vamos falar agora sobre essas formas em espécie, tá? Quando a gente fala da nomeação, senhores, que é a primeira forma de provimento que a gente viu lá, né? Ela pode ser dividida em 3, em caráter permanente, temporário ou vitalício, tá?
em caráter permanente, quando se tratar de cargos de provimento da classe inicial, de carreira ou em cargo isolado. Fiz o concurso ali, passei, né? Ou seja, permanente, estou permanente no concurso. Caráter temporário, cargos de livre nomeação, livre exoneração. Tem uma palavrinha no direito administrativo que se chama ad nuntum, ou seja, livre vontade do administrador. Ele escolhe, né, se vai nomear, se vai exonerar. Ele não precisa motivar, não precisa fundamentar. Porque se ele fundamentar o ato dizendo por que nomeou ou dizendo por que exonerou, tem que estar estritamente ligado a essa fundamentação. Porque se estiver divergente, nesses casos existe a possibilidade de anulação pelo judiciário ou, caso alguém motive o judiciário e dizer, ele exonerou fulano de tal dizendo que não tem dinheiro, mas no outro dia ele contratou outra pessoa. Nesse caso, houve um desvio de finalidade. A finalidade era uma e ele fundamentou dizendo que era essa, só que no outro dia ele quebra essa finalidade, visto que ele nomeou outra pessoa. Deu para entender? E caráter vitalício, que é os casos previstos na Constituição. Na Bahia, eu acredito que não tenha hoje, né, caráter vitalício, até porque quebra o Estado um caráter vitalício. Se você for parar para analisar, passei no concurso, meu filho não se casa, ele tem direito à pensão. Meu filho não se casa e o filho dele também não se casa, o herdeiro tem direito à pensão. Só que essa pessoa nunca contribuiu. Logo, existe uma quebra, né, de previdência, se você for parar para analisar. E o Estado não vai ficar mantendo, né, essa pessoa o resto da vida. Então, hoje na Bahia, caráter vitalício, eu acredito que não tem mais concurso assim. Tá? A nomeação para cargos de classe inicial de carreira, senhores, depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou provas e títulos, né? Aqueles concursos que podem ser de seleção simplificada ou de seleção mais criteriosa, que é aquele que você faz uma prova dissertativa, uma prova objetiva. Já provas e títulos pode ser, por exemplo, um concurso que eu faço para a área de medicina. Passo um concurso na prova e tenho que provar, apresentar esse título de médico, tá? Obedecida a ordem de classificação e o prazo de validade. Então, também são critérios aí. Então, essa nomeação para cargos das classes iniciais de carreira é através de habilitação em concurso público, né? Concurso público de provas ou provas e títulos, tá? A posse, senhores, é a investidura em cargo público. A aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público. Com o compromisso de bem servir, será formalizado com assinatura no termo pela autoridade competente e pelo empossado, que é o termo de posse, tá? E deverá verificar-se em 30 dias da publicação do DOI. Vamos lá. Quando você passa em um concurso público, você tem que tomar posse. E a posse no concurso público é a investidura, ou seja, no momento em que eu assino lá o termo de posse, eu estou dizendo o seguinte, eu estou assumindo as atribuições, os deveres e as responsabilidades deste cargo. E eu tenho que entrar no efetivo exercício até 30 dias da data da publicação no Diário Oficial do Estado. Tranquilo? Vamos lá. Ainda sobre a nomeação. Quem são as pessoas competentes para dar posse, tá? Segundo esta lei? O governador do Estado e os presidentes do Tribunal de Justiça da Assembleia Legislativa. Secretário do Estado, Procuradores-Gerais do Estado de Justiça, presidente do Tribunal de Contas, dirigentes superiores de autarquias e fundações, dirigentes dos serviços de administração ou órgão. Tranquilo. Então, todos aqueles que estão lá no escalão superior, né, lá em cima, que são os que determinam algumas coisas, o governador, óbvio, é o máximo ali, e os demais, né, seguem a cadeia. Ainda sobre nomeação, senhores. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento permanente ficará sujeito a estágio probatório. Esse estágio probatório, senhores, é ali onde vai se avaliar se você tem condições, se você tem aptidão para estar dentro daquele serviço público. E ele dura 3 anos, é o que está na lei. Fica sujeito a um estágio probatório por período de 3 anos. A cada ano você vai se avaliar dizendo, você está atendendo os requisitos, tranquilo, beleza? Tem uma comissão para isso, etc. Durante a qual sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho de cargo, observados os seguintes fatores. Então, durante esses 3 anos, vão se avaliar alguns fatores, e são 5. Mais uma vez, 5 assertivas, senhores, tá? Eu preciso saber quais são esses fatores, para quando a banca dizer lá, são fatores que são
Capacidades e aptidões avaliadas no estágio probatório. A assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, letra A, correto, tá? Ou a banca também pode dizer, não são capacidades nem aptidões que fazem a avaliação do estágio probatório e colocar qualquer outra palavra aí que não esteja entre essas 5, tá? Então, quais são os fatores? Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Assiduidade, senhores, é você, né, estar ali todos os dias, atendendo seus horários, cumprindo com suas previsões, é você ser assíduo mesmo, tá? Disciplina é você respeitar as normas, tá? Respeitar as regras e aquilo que foi estabelecido em lei. Capacidade de iniciativa é você ser proativo. O serviço público depende de pessoas proativas. Você tem que não só mostrar trabalho, mas também iniciar alguns trabalhos para chegar em um resultado eficiente, tá? Capacidade de iniciativa, produtividade. Alguns serviços exigem produtividade, por exemplo, cartorial, né? Pessoas que trabalham em cartório, eles têm metas, tá? Precisam atender algumas demandas por questões de prazo. E responsabilidade. Óbvio, tá? O Estado ele tem uma responsabilidade objetiva. Tudo que for feito de forma subjetiva por parte dos agentes, ou seja, o agente causou um dano a um terceiro, a responsabilidade do Estado ela é objetiva. Quem responde é o Estado, porque ali naquele momento em que você está atuando como se o Estado fosse, representa-se a teoria do órgão, tá? Pelo doutrinador Otto Gieck, ele fala sobre isso. Não é o agente que responde, mas sim o Estado, porque ali naquele momento você é o Estado, a representação do Estado. Mas existe também a responsabilidade do agente, que é a responsabilidade subjetiva. Caso você cause um dano ao terceiro, o Estado assume, mas ele tem um direito de regresso contra você, servidor público. Ou seja, você vai ser alcançado através de um processo de regresso para provar se você teve culpa ou dolo, né, diante do fato, para você pagar aquilo que você causou. Tá? O servidor habilitado em concurso público, empossado em cargo de provimento permanente, adquirirá estabilidade ao completar 3 anos de efetivo exercício. Então, passados os 3 anos de estágio probatório, você entra no efetivo exercício, ou seja, eu adquiro a estabilidade. Então, se a banca vier perguntando, o servidor público adquire a estabilidade após 3 anos. Após 3 anos, senhores, após 3 anos. Porque 3 anos é o período de estágio probatório. Tranquilo? Bora lá. Ainda sobre o provimento de vacância, ponto 2, a reversão. A gente sai da nomeação e entra aqui na reversão. Ou, né, vulgarmente falando aí nos estudos da Lei 8.112, para quem já está familiarizado, tem um mnemônico chamado reivesão, tá? Que é a volta do velho, reivesão, a volta do velho ao serviço. Olha o que diz sobre a reversão. Reversão é o retorno do aposentado por invalidez quando os motivos determinantes da aposentadoria forem insubsistentes por junta médica oficial. O que é que está dizendo aí, professor? O cara se aposenta por invalidez, porém os efeitos da aposentadoria por invalidez somem. E aí há uma avaliação por junta médica, a junta médica diz, ó, ele está apto para o serviço ativo. Logo ele vai ser o quê? Reivesão. Ele volta, reversão, revertido ao serviço ativo. Seguindo, será cassada a aposentadoria do servidor que não entrar em exercício dentro dos 30 dias contado da publicação do ato de reversão. Então, o cara foi revertido ao serviço ativo, mas não se apresentou após 30 dias, é cassada a sua aposentadoria. Cassação, senhores, nada mais é do que cortada, tá? A reversão far-se-á no mesmo cargo ou cargo resultante da transformação, permanecendo o servidor em disponibilidade remunerada enquanto não houver vaga. Então, o cara foi revertido, mas não tem vaga para ele assumir ainda. Ele continua lá em disponibilidade, ó, na dele, esperando e recebendo salário, tá? Não poderá reverter o aposentado que contar com 70 anos de idade. Então, fiz 70 anos de idade, mas foi constatado que eu sou apto para o serviço. Eu posso ser revertido? Não, tá? Então, o limite da reversão, é isso que você tem que saber, o limite da reversão é a idade, 70 anos de idade. Professor, e se a aposentadoria dele por invalidez for definitiva? Ele não vai ser revertido, senhores, tá? Ele vai continuar lá aposentado, tranquilo? Seguindo. E o que é aproveitamento e disponibilidade, tá?
extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor que é estável, né, aquele que passou pelo concurso público, passou pelo estágio probatório, né, de carreira, ele fica ali em disponibilidade remunerada. Por quê? Houve extinção do cargo e o cargo foi declarado desnecessário. Então ele fica em disponibilidade. E ficar em disponibilidade, senhores, é você ficar ali esperando, né, alguém utilizar você. Seguindo, o retorno do servidor em disponibilidade à atividade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório, em cargo de atribuições remuneradas compatíveis com o anterior ocupado. Vamos lá. Eu faço um concurso para uma secretaria, aí, um ministério desse aí, que surgiu em um presidente, tá? E daí, no outro mandato, o ministério some. Eu vou ser demitido? Não, porque eu passei em um concurso público. Eu fico em aproveitamento, em disponibilidade e sou aproveitado em outros órgãos, outras fundações, outras autarquias, porque eu sou o quê? Estatutário, tá, senhores? Então, é muito comum você ver o cara que trabalha no Ministério da Educação, sei lá, extinguiu o Ministério da Educação, criou o Ministério da Tecnologia e Educação. Ele vai se trabalhar lá também, porque ele está em disponibilidade, ele trabalha em qualquer lugar, ele não vai perder o cargo, tá? Vamos lá. Reintegração, esse é importante também. Veja, a gente falou da reversão, que é o rei véizão, que é a volta do véi, mas agora a gente fala da reintegração. A reintegração, senhores, é o retorno do servidor demitido ao cargo anteriormente ocupado. Diferente do rei véi, que o velho volta, esse é o reintegrado. É o servidor que foi demitido por uma decisão judicial, por um PAD, enfim. Ele volta ao serviço ativo. Por quê, senhores? Porque foi anulada a decisão. Seja anulada judicialmente, seja revisional. Olha o que diz o artigo 250. Julgada procedente a revisão, inocentando o servidor, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo todos os seus direitos, exceto em relação à demissão do cargo de provimento temporário, que será convertida em exoneração. Vamos lá. O cara que foi demitido de um cargo em carreira, ele retorna ao serviço ativo. Ele será reintegrado, tá? Ele não tem validade, ele só foi reintegrado porque houve uma decisão que anulou a sua demissão. Já o que estava no provimento temporário, né, livre nomeação, livre exoneração, ele não é demitido, porque na demissão ele sai sem nada. Já na exoneração, os direitos que ele tinha, ele leva com ele, né? Tempo de serviço ali, mesmo que de forma temporária, se tinha um 13º para receber, férias, um valor específico, enfim. Por isso que ele será exonerado, mas ele leva os direitos, tá bom? Recondução, e esse é o ponto 5, tá? A recondução, diferente do revezão e da reintegração, é o retorno do servidor estável. Professor, aí agora ficou confuso. Porque se o cara que era revezão e ele já estava inválido e ele não está estável? Não, senhores, tá? O revezão era um cara que estava inválido, foi julgado capaz e ele volta. A recondução, o retorno do servidor que já é estável, que não estava aposentado, que é sem direito à indenização, ao cargo anteriormente ocupado, desempenhando dentro da mesma carreira, em decorrência de reintegração, do anterior ocupado. Encontrando-se provido o cargo, o servidor será aproveitado em outro cargo ou em posse de disponibilidade remunerada. Professor, recondução é o quê? A recondução, senhores, é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. A reintegração também é o retorno do servidor, mas por conta de uma invalidade na demissão dele, seja judicial, seja na revisional do PAD. Tranquilo? Só isso que você precisa saber. Pronto, a gente vai dar uma pausa aqui, né? Vai lá, bebe água, volta para não ficar muito longo. E a gente volta ainda sobre provimento e vacância, tá? Para encerrar esse conteúdo, não ficar muito extenso e vocês não ficarem cansados. Tranquilo? Bebe uma água, volta e a gente já termina aqui. Abraço!